Fala pessoal, é um prazer imenso compartilharmos conhecimento. Estamos em mais uma aula do curso R Básico 2024. É um prazer imenso estarmos aqui. Eu sou o Ben David, mas antes de mais nada, a gente sempre pede para aqueles que estão nos acompanhando e que seguem o nosso canal ou que ainda não seguem, faz o seguinte: se tem um amigo, um companheiro do seu nicho de rede social que está interessado na linguagem R ou nos outros materiais que a gente tem no nosso canal, fala com ele para que ele possa se inscrever em nosso canal. Você ainda não está inscrito? Então se inscreve também em nosso canal, deixa o seu like, faz as suas sugestões, faz as suas críticas para que a gente possa melhorar o nosso material. Ainda mais, para que vocês possam, diante das redes sociais, possam impulsionar esse material para que outras pessoas também tenham acesso. Será um prazer, uma vez que todo esse material é disponibilizado de forma gratuita. Não paga nada, exige só um pouco do seu tempo para poder adquirir conhecimento. Sem mais, gostaríamos já de entrar na nossa aula de hoje, que é a nossa aula 12. A nossa aula 12 de hoje, nós vamos falar de uma estrutura de dado que são as famosas listas. Mas ela não é apenas uma estrutura de dado. Ela é conhecida como um vetor mais complexo e de que ela tem um próprio tipo de objeto, ela é nominada como um próprio tipo de objeto do tipo lista. Nós temos isso internamente no R. Feito essas considerações, a lista ela tem algo muito interessante. Diferentemente dos vetores atômicos, que permitem apenas elementos de mesma natureza, isto é, de mesma tipagem, as listas aceitam um conjunto de possibilidades de objetos diferentes. O que é interessante é que internamente nós temos a estrutura lista e que os elementos da lista são como ponteiros em que ela aponta para outros objetos, que podem ser uma função, uma expressão, pode ser um vetor, diversas outras possibilidades. E até mesmo uma outra lista, que é o que nós chamamos essa característica de objetos recursivos. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Beleza! Antes de mais nada, gostaríamos de enfatizar nossa filosofia de publicação, do qual nós temos o nosso selo Democratizando Conhecimento, em que pelo menos uma das vias de publicação dos nossos materiais são disponibilizados de forma gratuita. Aqui é o nosso livro de apoio, e que o nosso livro de apoio ele tem tanto a forma digital como também a versão física. Aqui está comigo a nossa versão física e hoje nós estamos em continuação do nosso capítulo 4. No nosso capítulo 4, hoje nós estamos falando de listas e as listas nós estamos na seção 4.4.4, página 113, tá? Beleza. Falado isso daqui, nós já vamos de vez para a condição das nossas listas. A forma de nós criarmos uma lista é justamente por meio da função list. Esses objetos, essa função que cria o objeto lista, ela tem argumentos tais que esses argumentos serão os elementos dessa lista. E esses elementos, eles podem ser nominados ou não nominados. Que diferença isso vai fazer? É que quando eles são nominados, nós conseguimos acessá-los de forma mais facilmente. Aqueles não nominados, nós vamos usar o sistema de indexação, que são justamente as chaves, tá? Vamos lá ver situações interessantes desse tipo de objeto? Então, aqui nós estamos criando uma lista. Eu estou associando o nome L0 com esse tipo de objeto e ele tem 3 elementos: um vetor atômico, um vetor de caracteres e uma própria lista. Essa característica aqui é a que nos dá a ideia de que a própria lista pode armazenar uma outra lista.
Então, o fato de ela poder conter um objeto de mesma natureza, nós dizemos que esse tipo de objeto é um objeto recursivo. Acho que nós falamos aqui anteriormente, ó, objetos recursivos, porque eles podem conter outras listas. Então, feito isso daqui, como eu não nominei esses objetos, então pensa comigo, cada elemento da lista é um objeto. Esses objetos eu posso nominá-los, porque ele vai internamente, é como se nós estivéssemos na tipagem C e eles apontassem para esses tipos de objetos que têm nomes associados a eles. Aqui nesse caso nós não temos. Então, o que acontece? Esse primeiro elemento aqui é um vetor e ele é identificado justamente por um duplo colchete. Ó, um duplo colchete e indexado em 1. O segundo elemento, um duplo colchete indexado 2. O terceiro, aí veja, a lista... Olha só, eu tenho uma lista L0 e aqui eu estou associando ao meu terceiro elemento uma outra lista. Só que uma lista, ela armazena objetos. Então, nesse caso aqui, eu tenho o primeiro objeto dessa lista, 3 aqui, ó. No caso, vai ser 3, 1. Vai ser o elemento 1, que é um vetor, no caso, um vetor de comprimento 1. E aqui 3, 3, 2. Então, vai ficando mais complexo essa forma de como nós podemos acessar esse elemento. E aqui eu tenho o segundo elemento da lista. Essa lista aqui é um elemento da lista L0. Olha que doido, né? Então, na realidade, o que é que nós temos? A lista L0 ela tem 3 elementos. Ela tem um vetor atômico, ela tem um vetor de caracteres, que no caso de comprimento 1, e ela tem um outro elemento que é uma lista. É o terceiro elemento. Em que esse terceiro elemento, como ele é uma lista, ele tem 2 outros elementos, que é o vetor de comprimento 1, então o vetor atômico, no caso, aqui ele está como um double, né, um real, e aqui também um outro vetor de comprimento 1, que é o elemento 2, certo? Nessa forma, como é que eu posso acessar aqui, ó, nessa situação, o primeiro elemento da lista L0? Então, o primeiro elemento da lista L0 é o vetor de comprimento 1. 1, 2, 3. Aqui nesse caso, olha só o que é que eu estou fazendo. Eu estou acessando o primeiro elemento da lista L0 e estou especificamente querendo o primeiro elemento do elemento, ou exatamente, primeiro elemento do primeiro elemento da lista. Então, seria o seguinte, como o meu primeiro elemento da lista é um vetor, eu quero o primeiro elemento desse vetor. Então, o primeiro elemento desse vetor é o número 1, tá aqui. Então, eu estou usando aqui agora, ó, 2 sistemas de indexação, é um sistema de indexação para o caso de lista. Veja que isso aqui vai ficando cada vez mais complexo. Uma outra situação que nós temos aqui, agora, que facilita, ao invés de eu estar fazendo e observando dessa forma aqui agora, que se torna mais complexo, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aquela mesma lista L0 e agora, ao invés de nós não nominarmos, nós vamos nominar. Então, o meu primeiro elemento vai ser L01, L02 o segundo elemento e L03. Então, uma vez criado dessa forma e nominando, ao invés de eu usar justamente os colchetes, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos usar o cifrão. Nós tivemos numa das lives anteriores que essa característica aqui é o mesmo comportamento que ocorre em ambientes. O ambiente tem um comportamento de lista, mas não é especificamente uma lista, porque o ambiente é um tipo de objeto. A lista é um tipo de objeto também, que é do tipo lista. O ambiente é um tipo de objeto, que é do tipo ambiente, environment. Então, ele tem um comportamento diferente, mas é muito similar a uma lista.
Então, a forma de como nós podemos acessar, por exemplo, os elementos em um ambiente é por meio do cifrão, digitando o nome que está associado a esse objeto. Aqui, nesse caso, na lista, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou digitando o nome da lista e eu estou agora identificando, separando por cifrão e identificando o nome do primeiro elemento, isto é, o nome que está associado ao primeiro elemento da minha lista, que no caso é L01, e aí ele me retorna o vetor. Da mesma forma aqui, se eu quisesse acessar o primeiro elemento desse vetor, eu poderia colocar o colchete e aí digitar a indexação 1 para acessar apenas o primeiro elemento, assim como nós fizemos anteriormente. Imprimindo o segundo elemento, eu estou colocando L0, cifrão L02 e assim sucessivamente. Era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Vale a pena reforçar lá na página 113, se vocês colocarem aqui, nós temos alguns scripts que vale a pena, são esses similares aqui, idênticos ao que nós temos aqui. Lá na parte dos exercícios, nós temos aqui, se vocês observarem no capítulo 4, nós temos aqui 23 exercícios que contemplam todos esses tipos de estrutura de dados. E aí vale a pena vocês darem uma reforçada e tentarem estudar, verificando melhor essas estruturas de dados, desde o que nós vimos na aula de hoje das listas até as condições, as estruturas de dados anteriores. Espero que tenha gostado. Mais uma aula Rapidex para que você possa assimilar de forma simplória essa estrutura de dado que é nativa da linguagem, para que você possa ainda mais expandir sua mente. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!